Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Deus age dentro de mim, a sabedoria de Deus me norteia, o amor de Deus me protege e a vida de Deus me faz viver saudavelmente. Por eu ser uno com Deus, todas as minhas atividades transcorrem satisfatoriamente. Olá a todos. Hoje, 4 de maio, um sábado. Hoje eu vou contar uma história muito interessante. E é uma história que está na internet, mas eu já tinha ouvido através dos CDs das histórias do Padre Léo. E quem foi Padre Léo? Padre Léo foi um padre da comunidade Canção Nova, que é uma comunidade carismática, que fica na cidade de Cachoeira Paulista. Foi um pregador muito querido. Viveu pouco, viveu apenas 46 anos. 45 anos, né? Quase 46. Foi acometido de um câncer de linfoma, se eu não me engano, e faleceu em, deixa eu ver aqui, 2007. 2007. Mas ele deixou um legado incomensurável. Ele era o mestre das palestras. Ah, as palestras dele têm muito humor. Como ele era mineiro, o jeito dele falar encantava todo mundo, né? É mais ou menos como esse pastor, o Cláudio Duarte, né? Se eu não me engano, que hoje faz muita fama aí na internet. Ele era dessa forma. Contava as histórias e as histórias de Deus, as histórias bíblicas, através de histórias maravilhosas. Tem muitos CDs dele, tá? Eu tenho todos, com as histórias do Padre Léo. E essa tá nesses CDs. Chama-se Oração Simples e Sincera. Tem no YouTube também, se vocês quiserem ver ele falando, tá? Bom, um pouco mais sobre Padre Léo. Ele fundou uma comunidade chamada Comunidade Betânia, em Santa Catarina. Essa comunidade é de acolhimento de jovens com vício de drogas. E hoje conta com 8 unidades pelo Brasil. Uma das unidades, a unidade de Lorena, tem lá o memorial do Padre Léo, onde pode-se ver todo o resumo da sua obra. Quem quiser visitar, pode visitar, é muito bonito. Quem puder visitar a Canção Nova também é muito bonito, independente da religião de vocês, do que vocês acreditam. Mas onde está Deus, onde está se cultuando Deus, é sempre bom estar, não é? Eu, pelo menos, eu penso assim. A gente não pode ser dono da verdade. Nenhuma religião é dona da verdade. Não existe isso. Todas as religiões são boas. E dizer que a minha é melhor ou a sua do que a sua, isso é de um egoísmo absurdo. Tudo bem, escolhemos uma. Religiões são como os rios. Cada rio se adapta a uma pessoa, a um pescador. Mas todos esses rios dão no grande oceano, que é Deus. Então não adianta ficar, não, se você não for da minha, não vai ser salvo, isso é bobagem. Porque senão ninguém seria salvo por todas as religiões, porque dizem que se não for da minha, não vai ser salvo. Então não vamos ser salvos, porque a gente sempre tem uma. Então vamos lá. A história é uma história linda, linda. Eu resumi ela um pouco, porque a história do Padre Léo tem mais de 16 minutos. Eu resumi ela um pouquinho, vou ler aqui para vocês, porque é muito grande, tá? Desculpe, Stylen. Mas a oração chama-se Oração Simples e Sincera. Dona Nazaré era uma pobre mulher com muita fibra, que morava numa humilde casa com sua filha, no bairro do Biguá, em Delfim Moreira, perto de Itajubá,
Minas Gerais. Sua filha desde pequena tinha saúde muito frágil. Incontáveis noites em que ela passava ao lado da menina acordada cuidando. Ela não tinha dinheiro, pois vivia de uma pensão de meio salário mínimo, conseguida a duras penas graças à ajuda de um vereador da região. Com esse dinheiro mal dava para comer, muito menos para comprar remédios, cada dia mais necessários e mais caros. Então, a menina vivia à base de remédios caseiros e do cuidado primoroso de sua bondosa mãe, Dona Nazaré. Mas, infelizmente, com o passar do tempo, o problema foi piorando. Numa certa manhã, depois de uma noite inteirinha ao lado da filha, Dona Nazaré não teve outra saída senão ir até Itajubá, a cidade mais próxima grande, para ver se conseguia alguma ajuda. Ela não tinha dinheiro para levar a filha. E a filha estava fraca demais. Então, ela tentou ajuda junto aos estudantes de medicina que faziam estágio no hospital universitário. Infelizmente, o hospital não dispunha de condições para fazer atendimento domiciliar, ainda mais quando o paciente estava a uns 20 quilômetros de distância. Desesperada por saber que sua filha não conseguia sequer levantar da cama, ao passar em frente a uma igreja, ela resolveu entrar. Alguns jovens estavam lá ajoelhados, fazendo suas orações e cantando canções muito lindas. Ela gostou, foi lá e também se ajoelhou. Ouvia as orações daqueles jovens e, quando teve uma oportunidade, também se levantou a voz e disse: Olá, Senhor Jesus, sou eu, a Nazaré. Não sei se o senhor lembra de mim. Eu sou lá do Biguá. Muitas vezes já conversei com o senhor lá na igreja de São Benedito, lembra? Pois é, Senhor Jesus. O problema da minha filha está cada vez pior. Essa noite ela não pregou os olhos nem um minuto, Senhor Jesus. E eu também não. Olha, minha filha está muito doente, Jesus. Os jovens estavam estranhando muito aquele jeito de rezar. Dois rapazes mais novos, não conseguindo segurar o riso, chegaram até a sair da igreja. Onde já se viu uma pessoa rezar desse jeito? É até falta de respeito falar assim com Jesus. Ela nem louvou o Senhor, não recitou nenhum verso da Sagrada Escritura. Ela não sabe rezar. Com certeza, nunca fez uma experiência de oração. E a sua oração estava atrapalhando nosso grupo, que estava indo tão bem, concluiu um dos rapazes que tinha saído. Dona Nazaré continuou: Jesus, eu gostaria que o senhor fosse lá na minha casa ver minha filha. Por favor, anota aí o endereço. Que simplicidade. É muito fácil, Jesus. É só o senhor pegar a rodovia da Aparecida do Norte, porque lá eu sei que o senhor conhece bem, né? Na ponte de Santo Antônio, o senhor entra rumo a Delfim Moreira. Depois o senhor segue as placas do Biguá. É lá onde eu moro. Na ponte, o senhor entra na segunda estradinha de barro. Passa a vendinha, a minha casa é o último barraco daquela rua. Lá está minha filha. Os jovens que tudo acompanhavam esforçavam-se para não rir. Ela continuou: Olha, Deus, a porta está trancada, mas não tem problema. A chave está no vaso de flor que fica pendurado ali no alpendre. O senhor pode entrar, cura minha filha e depois, por favor, tranca de novo a porta. Eu me preocupo muito com a minha menina. Depois do senhor curar ela, é só fechar a porta e colocar a chave no mesmo vaso, que na hora que eu chegar, eu acho e entro. O jovem que tocava violão começou a tocar uma música e a cantar bem alto. Dona Nazaré parou sua oração e saiu da igreja matriz um tanto desconsolada. Nem deu tempo dela dizer para Jesus que até tinha café no bule, em cima do fogão de lenha, caso ele quisesse tomar um golinho. E que no forninho tinha um bolão de fubá. Paciência. Até que o jovem cantava bonito. Só que foi meio grosseiro em interromper minha oração. Depois que Dona Maria foi embora, os jovens soltaram o riso e ficaram comentando como é triste descobrir que as pessoas não sabem nem rezar. Mas Dona Nazaré, depois de hora, ao chegar em casa, não pôde conter a sua alegria.
e as suas lágrimas ao ver que a menina estava sentada no chão brincando com suas bonecas. Minha filha, você está de pé! E a menina, olhando carinhosamente para a mãe, disse: Mamãe, o médico esteve aqui. Deu-me um beijo na testa e disse que eu ia ficar boa. E eu fiquei boa, mamãe. Ele era tão bonito, mãe. Seu rosto era tão bonito. Ele tinha uma barba e os cabelos compridos. Meio estranho para um médico, né? E a sua roupa, então, era tão branquinha que até brilhava. Ah, ele mandou dizer que foi fácil achar nossa casa depois que a senhora ensinou o caminho. E que ele ia deixar a chave no vaso, do jeitinho que a senhora pediu. Depois ele ainda completou, sorrindo. Gostei muito da flor. É a primeira vez que vejo lágrimas de Cristo em vaso. Adorei a ideia. Claro que nenhuma das duas conseguiu achar palavras para manifestar a sua gratidão a Jesus. A única coisa foram que fizeram foi buscar aquele vaso de lágrimas de Cristo, colocado sobre a mesa, perto do rádio, beijá-lo com um carinho quase sacramental e, olhando para o pequeno crucifixo na parede, fizeram chegar até o céu uma linda oração de louvor. Muito obrigado, Jesus, viu? O senhor achou direitinho a minha casa. Eu não falei que era fácil? Obrigada mesmo, eu tinha certeza que podia contar com o senhor. Que Deus lhe pague. Que oração espetacular! Tomara a Deus que esses roteiros bíblicos possam ajudar cada um a ter a graça de uma experiência parecida com a da Dona Nazaré e sua filha querida. Então é sinal que fizemos uma boa caminhada. Deus abençoe você que está ouvindo essa história, hoje e sempre, tendo sempre Jesus como companheiro de roteiro. Abraça-o. Deus não quer palavras bonitas, ele quer palavras sinceras. Vosso Pai sabe o que lhes é necessário antes de vos pedires. Gente, eu quando ouvi essa história do Padre Léo, eu fiquei encantado. E hoje, procurando na internet, eu achei. Não a do Padre Léo, mas num outro lugar, um pouco diferente, mas era essa história. Então tá aí para vocês. Se vocês gostaram, compartilhem. Se não conseguirem ver, compartilhem mesmo assim. Assim essa história chega a cada vez mais pessoas. Na nossa missão de sermos os arautos do bem, propagarmos as histórias que façam bem às pessoas. E olha, muito obrigado pela sua colaboração. E até amanhã. Bye bye.